Olá, alunos e alunas dos sétimos anos. Vamos dar início a mais uma aula remota. Hoje o nosso assunto, também continuamos em ângulos, obviamente, mas hoje trabalharemos com ângulos congruentes, vamos saber essa definição, ângulos adjacentes e também os ângulos consecutivos, porque é dentro dos consecutivos que nós encontramos os adjacentes, tá bom? A habilidade é a mesma. Os objetivos: identificar os elementos de um transferidor, que é a régua que mede ângulos, reconhecer a congruência entre ângulos, identificar dois ângulos consecutivos e identificar quando dois ângulos consecutivos são adjacentes. O mesmo capítulo, retas e ângulos, capítulo 3. Vamos começar pela ideia de transferidor. Vamos conhecer alguns elementos do transferidor, que são importantes, né? Queria eu estar na sala de aula para a gente praticar bastante a medida de ângulos utilizando o nosso transferidor. Infelizmente, nós não podemos estar nesse momento juntos, né? Se você tem condições e puder comprar um transferidor, por favor, faça isso, que é bom para vocês aprenderem a lidar com esse instrumento, tá certo? Então está aqui uma espécie de transferidor, tem vários modelos. Esse aqui é um transferidor de 180 graus. Ele representa o que nós chamamos de ângulo raso, né? Ângulo raso é aquele ângulo, nós já trabalhamos isso, é o ângulo cuja medida é 180 graus, tá certo? Temos também o transferidor de 360 graus, tá? Onde é que fica representada essa medida, né? 180, tá aqui, vocês podem ver, tanto de um lado quanto do outro. Por isso que a gente tem que estar atento em como utilizar. Por exemplo, se o 180 graus está neste lado, é porque o zero está aqui, o 0 grau, ó. Então, é nesse sentido que nós utilizaríamos para medir. Se o nosso ângulo fica melhor medir os 180 graus no outro sentido, a gente começa do zero aqui. Então, nós posicionaríamos medindo neste sentido 180 graus. O máximo 180, né? Tá? O que eu fiz aqui que é justamente este, nós chamamos de arco, né? Este arco é chamado de limbo. Ok? Este arco aqui que eu fiz, aqui estão mostrando aqui essa reta graduada, né? Reta graduada, aliás, régua graduada, é chamado de limbo, tá certo? Vamos conhecer mais a fundo os elementos, né? Os principais elementos de um transferidor. Esse tanto vale para esse de 180 quanto para o de 360. O que eu acabei de fazer, vocês podem perceber que esta retazinha aqui, ó, embaixo, tá? Ela é chamada de linha de fé. A palavra fé, ela é muito utilizada para designar verdade. É algo verdadeiro. Se você dá fé, você dá sua verdade sobre aquilo, né? Essa fé aqui não é aquela fé religiosa, tá certo? É no sentido de ser verdade. Então, esta linha aqui ela representa a linha que você deve posicionar o seu transferidor na hora de medir um ângulo. É chamada linha de fé. Aqui nós temos o centro do transferidor. Percebam um detalhe que o centro do transferidor ele combina com o quê? Olha aqui, ó. Continuando aqui, o centro combina com o ângulo de 90 graus. Tá? Então é importante entender que o centro ele está bem alinhado com o ângulo de 90 graus, para ficar mais fácil, né? Então percebam aqui que ele forma 90 graus aqui, 90 graus para cá, né? Justamente 90 mais 90, 180 graus. Tá? Então já definimos a ideia de alguns elementos do transferidor. Só um detalhe aqui importante. Quando a gente for alinhar para medir um ângulo, é justamente o centro desse transferidor, o centro dele. Na hora de nós alinharmos, ele tem que ficar em cima
em cima do vértice. Ele fica em cima do vértice. E a linha de fé, que é essa linhazinha que eu fiz ainda há pouco, essa linha de fé, ela tem que ficar em cima de um dos lados do ângulo, sobre um dos lados do ângulo. Aí nós estaremos medindo corretamente, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Quando é que dois ângulos são congruentes? Primeiro de tudo, a palavra congruente, ela tem que lhe lembrar igualdade. Igualdade. Então, se duas coisas são congruentes, elas são iguais. Ok? Então, quando é que dois ângulos... Isso aqui é muito utilizado na geometria, né? É mais corriqueiro, né? Mais comum utilizarmos o termo congruente na geometria. Então, quando é que ângulos são congruentes? Quando dois ou mais ângulos esses ângulos têm a mesma medida, ou seja, eles têm medidas iguais. Ângulos que tenham medidas iguais são ângulos congruentes. E o símbolo que nós usamos para congruência é este aqui, ó. É um símbolo de igual com um tio em cima. Ele também é usado para designar aproximadamente, mas só na geometria ele é utilizado para designar, para representar ângulos congruentes, tá? Então, quando é que são congruentes? Quando tem medidas iguais. Vamos aqui aos exemplos de ângulos congruentes. Então, nós temos este ângulo, que é o A, ângulo OB. Vamos só relembrar aqui alguns elementos. Onde é formado o ângulo é chamado vértice. Temos aqui os lados do ângulo. Temos o lado OB, que é uma semirreta, né? Lembre disso, representado por uma flechinha em cima. E temos aqui em cima o lado OA. Começa no O, a origem no O, passa pelo A. Lembrando que são semirretas que formam ângulos, né? Ok? Então, e o ângulo em si, quem é o ângulo? Tem duas maneiras de representar. Pode ser A, ângulo OB, ou B, ângulo OA. Porque depende de onde eu parto para fazer o ângulo, né? O que é importante ressaltar é que o ângulo é esta abertura. Isto é o ângulo, é a abertura formada que está entre as duas semirretas, né? Também é chamada de amplitude. Feitas essas observações, são muito importantes, né? Vamos agora mostrar aqui um outro ângulo. Aqui o vértice é o ponto P. Os lados, temos os lados PM, que é este lado aqui do ângulo, e temos o lado PQ, que é este outro semirreta aqui, ok? Agora eu não apresentei à toa para vocês o transferidor, a gente vai medir na prática quanto o valor, né, a medida de cada um desses dois ângulos que nós estamos vendo aqui, tá? Então, para isso vamos utilizar o transferidor, olha aí, ó. O centro, como eu disse para vocês, fica em cima do vértice. E a linha de fé fica sobre um dos lados desse ângulo. Fica sobre um dos lados dele. No caso aqui, vocês vão observar onde é que está o zero. Então, é neste sentido que nós vamos medir a abertura, a amplitude desse ângulo. Então, percebam que o transferidor, né, está marcando quantos graus, gente? Quantos graus? Olha aí, até chegar aqui, ó. Cuidado, 50 graus. Então, a amplitude deste ângulo, a abertura dele, a medida deste ângulo B, ângulo OA. Por que eu comecei no B, ângulo OA? Porque o zero está aqui no lado B, ó. No transferidor ele ficou aqui. Então, a medida de B, ângulo OA, é igual a quanto? Ó, começou no zero, vamos seguir aqui o transferidor, parou aqui. Mede quanto? 50 graus. Ok? Vamos agora
efetuar a medida, realizar a medida do outro ângulo. O ângulo que está aqui. Pronto, mesmo jeito, ó. O centro ficou em cima do vértice e a linha de fé ficou sobre um dos lados desse ângulo, o lado PQ. De novo, onde é que está o zero? Ele ficou aqui meio escondido, mas ele está bem aqui, o zero. Ficou justamente em cima do pontinho do ponto Q, né? Mas ele está aqui, o zero. Então, nós vamos medir a amplitude do ângulo, a abertura do ângulo, começando no zero. Olha aí, ó, 0, 10, 20, 30, 40, parou aqui. Ele termina aqui no ponto M, na outra semirreta. Então, de quanto foi essa abertura? Exatamente em cima dos 50 também, né? Está escondido aqui, mas 40, 60, aqui é o 50, né? Também ficou em cima do ponto M, coincidentemente, né? Então, mas é 50 graus, tá? Então, a medida do ângulo Q, que é onde está o zero aqui, né? Q, ângulo O, desculpa, ângulo P. Ângulo P, M, que é o outro ângulo aqui, né? É igual a quanto? 50 graus também. Os dois deram 50? Deram. Mas não são diferentes. O desenho, a posição que eles estão é diferente, sim. Mas o ângulo é o mesmo. O ângulo tem a mesma medida. Então, nós vimos ainda há pouco que ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, nós podemos afirmar que o ângulo OB é congruente ao ângulo PQ. Ou seja, estes dois ângulos, este e este, têm medidas iguais. Pode ter uma carinha aqui, né, gente? Vamos agora para a próxima definição, que é de ângulos consecutivos. Quando é que dois ângulos são consecutivos? Importante. Quando eles possuem o mesmo vértice, ou seja, eles compartilham do mesmo vértice, e ainda tem, esses ângulos têm um lado em comum. Eles compartilham de um mesmo lado. Vamos aqui um exemplo para a gente entender direitinho, né? Então, nós temos aqui uma figura representando aqui alguns ângulos. Primeiro, quantos ângulos vocês acham que são que vocês conseguem visualizar aqui, gente? Se você pensou em 3, parabéns, tá? Quem são esses 3 ângulos? Vamos lá. O primeiro deles é a ângulo OC. Vou pegar aqui uma canetinha para apontar, um apontador laser para vocês verem direitinho. Olha aí, ó. Ângulo OC é esse ângulo maior, né? Depois nós temos mais 2 ângulos. Temos ângulo OB, ok? E temos um terceiro ângulo, que é o B, olha aqui, B ângulo OC. Vocês podem identificar até pelas cores que aí estão, né? Ângulo OC é esse verde aqui, ó, que contemplou isso aqui tudo. Olha o tamanho dele, ó. Pronto, ele é o ângulo maior que nós temos aqui, tá? Depois nós temos ângulo OB, está na corzinha azul. Inclusive a caixinha de texto aqui está na mesma cor dos ângulos, ó. Ângulo OB é azulzinho, está aqui ele. E o outro é o ângulo OC, né? Que a gente representou aqui na corzinha amarelinha aqui, corzinha creme, ó. Tá aqui ele, ok? B ângulo OC. São os 3 ângulos que nós temos, tá certo? Então, pela definição de ângulos consecutivos, 2 ângulos são consecutivos quando o que, gente? Quando eles possuem o mesmo vértice. Tá aqui o vértice O. Ok? Além disso, eles têm que ter um lado em comum entre esses 2 ângulos consecutivos. Então, quem são os ângulos consecutivos aqui? Que possuem um lado em comum, que compartilham do mesmo lado. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar só por essas letras para vocês entenderem aqui. Ó, eles têm que ter o mesmo vértice, os 3 têm o mesmo vértice. Tanto aqui o vértice é o O. Olha aí, os 3 têm o mesmo vértice. Mas só 2 desses ângulos têm
uma coisinha a mais, um lado em comum. É uma letrinha, a letrinha B, ó. O lado OB, ele está nos dois ângulos que são os consecutivos aqui. Ok? Então, quem são os ângulos consecutivos? Vamos já ver aqui agora. Consecutivos são o ângulo B ângulo OC e o ângulo A ângulo OB. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm o mesmo vértice, que é o vértice O. Está aqui o mesmo vértice. E possuem um lado em comum. Quem é o lado em comum desses dois ângulos? Esse lado aqui, ó. O lado OB é comum aos dois ângulos. Portanto, aqui nós temos que esses dois ângulos que aqui estão, nesta cozinha e nesta cozinha, eles são chamados de ângulos consecutivos. Tá? Porque eles têm o mesmo vértice e ainda possuem um lado em comum. Detalhe, essa definição de ângulos consecutivos ela é tão importante que ela nos gera uma outra definição, que são dos ângulos adjacentes. Quando é que dois ângulos são adjacentes, gente? Para eles serem adjacentes, primeiro eles têm que ser consecutivos. Então, dois ângulos que são consecutivos, eles são adjacentes quando não possuem pontos internos comuns. Primeiro, antes da gente analisar essa definição, que ela às vezes era um pouco complexa, eu gostaria de dizer para vocês que a palavra adjacente vem da palavra adjacência, que quer dizer vizinhança. Toda casa que é vizinha sua, ela pode ser chamada de adjacente. Ela é sua vizinha. Então, o que são ângulos adjacentes? Na prática, são ângulos vizinhos. Vizinhos. Todo mundo sabe o que significa a palavra vizinho. Então, dois ângulos vizinhos são chamados de ângulos adjacentes ou adjacentes, né? A definição pode parecer um pouco complexa, né? Complicada, mas agora acho que ficou bem claro. Quando é que dois ângulos são adjacentes? Quando eles são vizinhos. Ponto. Ok? Então, aqui, quem seriam os ângulos adjacentes? Quem são os ângulos vizinhos? Ora, os ângulos vizinhos... Aqui nós temos três ângulos, né? E os adjacentes são o B ângulo OC e o A ângulo OB. Tá? Esqueci. Aqui de novo tem a origem, né? O vértice em comum, que é o O. Quem são os ângulos vizinhos aqui? Quem é o vizinho do B ângulo OC? A ângulo OB. Então, B ângulo OC, que é esse amarelinho, e o A ângulo OB, que é o azulzinho, eles são adjacentes. Por quê? Porque eles são vizinhos. São ângulos vizinhos. Tá certo? Isso que quer dizer adjacentes. Vizinhos. Tá bom? Gente, então, a gente só vai compreender essa ideia de adjacentes, congruentes, consecutivos se a gente fizer problemas, se a gente resolver questões, se a gente fizer a leitura dos textos indicados, tá certo? Então vamos para o primeiro exemplo. Diz assim: na figura abaixo há três ângulos. Primeiro, quais são esses três ângulos? Ora, usamos até um exemplo parecido com o anteriormente, né? Quem são os três ângulos que nós estamos vendo aí, gente? Alguém pode dizer que só tem dois, mas temos três. O primeiro deles, aqui, ó, na corzinha verde aqui. Isso aqui, eu vou fazer ele de vermelho aqui. A ângulo OC, que é isso tudo. É este tudo, é o ângulo A, ângulo OC, tá? Depois nós temos quem? A ângulo OB. Vou pintar o A ângulo OB de azul.
A, começa no A, passa pelo vértice O, termina no passa pelo B aqui. Então, este ângulo aqui é o A ângulo OB, é o segundo ângulo que nós temos aqui. Quem é o terceiro ângulo que nós temos? Vou fazer ele aqui na cor preta. B ângulo OC. Ó, B ângulo OC. Tá aqui o B ângulo OC. B ângulo OC. Tá? E o primeiro, que é o maiorzão, A ângulo OB, que é isso aqui tudo. É ele todo incluindo esses dois aqui, lógico, né? São eles todos aqui. Tá certo? Então, são 3 ângulos. Tá? Aí, então, essa é a primeira parte da questão. Quais são esses ângulos? A ângulo OC, A ângulo OB, B ângulo OC. Segunda parte. Pergunta é, quais deles são adjacentes? Olha aí, o que quer dizer adjacentes? Vizinhos. Quem são os vizinhos aqui? A ângulo OB, que é este ângulo aqui. E o outro, quem é o vizinho dele? Tá aqui, pessoal. B ângulo OC, tá do lado dele, é o vizinho dele, né? Tá certo? Então, são esses os ângulos adjacentes. Eles são vizinhos. Eu também poderia dizer que eles são consecutivos. A ângulo OB, que é esse que está em vermelho aqui, e o B ângulo OC, que é o que está em laranja, também, além de serem adjacentes, são também consecutivos. Ok? E por que eles são adjacentes? Porque são vizinhos. Próximo exemplo, determine a medida do ângulo A ângulo OB. Ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui. A ângulo OB, tá aqui. É este ângulo aqui. Quanto que ele mede? Aí ele vai dar umas orientações. Sabendo que a medida do ângulo B ângulo OC, que é essa que eu vou fazer de vermelho, esta de vermelho, é igual a 20 graus. Bom, essa mede 20. E ele está dizendo que essa medida aqui é congruente à medida do ângulo A ângulo OB. Então, ele está dizendo que essa medida que é 20 graus é congruente à medida desse ângulo A ângulo OB. O que quer dizer congruente? É uma palavra que nós trabalhamos alguns minutos atrás. Congruente quer dizer igual, medida igual. Então, se o ângulo B, ângulo OC, mede 20, quanto vai medir a ângulo OB se ele é congruente a esse ângulo B, ângulo OC? Gente, se eles são congruentes, quer dizer que eles são iguais. Então, se aqui mede 20, este outro também mede 20. Então, a resposta, quanto mede o ângulo A ângulo OB? 20 graus. Pronto. Respondida a primeira parte. Aí ele quer saber, determine também a medida do ângulo A ângulo OC, que é o ângulo maior. A ângulo OC, que é esse aqui, o grande, ó, incluindo todo, ele todo, tá? A ângulo OC, esse aqui tudo. Quanto é que ele mede, meu povo? Se o A ângulo B, A ângulo OB mede 20, o B ângulo OC mede 20, quanto é que mede o ângulo maior, que é o grandão aqui? Se você não teve dúvidas, você está... Parabéns, né? 20 mais 20, 40. Então, a medida A de A ângulo OC é igual a 20 mais 20, 40 graus. Tá certo? Que é ele, o ângulo todo aqui, o grandão, né? São 3 ângulos, o maior deles mede 40 e o menor os dois adjacentes, né? Cada um mede 20 graus. 20 mais 20, temos a medida do grandão, 40 graus. Temos um problema parecido, mas só parecido. Determine a medida do ângulo A ângulo BC. Quem é o A ângulo BC? A passa pelo vértice B e vai até o C. Quem é ele? Eu vou fazer de azul aqui, ó. Pronto. Esse é o ângulo A ângulo B, que o B é o vértice C. Ângulo BC. Mede quanto ele? Na verdade, quer saber essa medida, né, do ângulo BC. Quanto mede essa medidazinha? Sabendo que a medida
do A ângulo BD. Vamos ver quem é o A ângulo BD. Vamos lá. A ângulo BD. É esse aqui. Ele deu a medida desse ângulozinho. Foi de quanto? 40 graus. Vou fazer aqui de vermelho. 40 graus. E ainda deu a medida do D ângulo BC. Vou pegar aqui uma outra cor. Quem é o ângulo D? Olha aqui, ó. D ângulo BC. É esse fininho aqui, ó. Quanto é que ele mede? 20 graus. 20 graus. Então, quanto é que mede o ângulo grande aqui, gente? Se esse mede 40 e esse aqui mede 20, quanto é que mede o A ângulo BC? A medida do ângulo A ângulo BC é igual à soma desses dois ângulos menores, que são adjacentes, né? É igual a 40 graus mais 20 graus. Então, quanto é que mede o A ângulo BC? 40 mais 20, 60. 60 graus. Lembrando que essas três medidas aqui, 40, 20 e 60, representam ângulos agudos. Se fosse para classificar, a gente classificaria como ângulo agudo. Tá bom? Então, esse ângulo maior, que eu fiz aqui na corzinha azul, mede 60 graus, pois ele é a soma desses dois ângulos adjacentes aqui. Quem são os adjacentes? São os vizinhos, né? A ângulo BD, D ângulo BC. Eles são adjacentes e também consecutivos. Então, continue mantendo as condições de higiene, né? Distanciamento e distanciamento social. Não tá para brincadeira, muita gente adoecendo. Infelizmente, colegas nossos, né? Pessoas conhecidas nossas, em estado grave, muitas das vezes, outros, infelizmente, perdendo a vida, né? Para a Covid-19. Então, não é para brincarem, tá bom? Permaneçam se cuidando, os casos não estão diminuindo, parece que sobe e desce, parece uma montanha-russa, né? Então fiquem atentos aí, não se descuidem e continue se cuidando e também cuidando dos seus familiares e dos próximos. Tenham empatia. Empatia é uma virtude muito importante, né? Que é quando você se põe no lugar do outro. Se você não quer o mal para você, também não deseje mal ao outro, né? Tá bom, gente? Então, um forte abraço e vamos resolver a nossa atividade agora. Tchau!